Só, pra sentar cada um no seu lugar, se silêncio, olhar pra frente, prestar atenção aqui. Gente parado aí. Qual que é a pergunta? Acho que já até acabou. Respondi, né? Já. Qual que é a pergunta? Segundo os modernos. Então, a partir da modernidade, os modernos irão elaborar uma concepção de mundo como representação. Ou seja, nós não conhecemos o mundo como o mundo é. Nós só conhecemos a ideia que nós fazemos do mundo. E a ideia que a gente faz do mundo quase nunca corresponde à realidade. Por isso, essa ideia precisa constantemente ser revista. A gente acredita muitas vezes que as nossas ideias são a realidade, mas não é. A ideia, a representação não é uma realidade. É uma forma de reapresentar, é uma imagem que nós criamos da realidade. Aí você conhece uma pessoa e se decepciona com ela. A culpa é de quem? Exclusivamente sua. Por quê? Foi você que fez a representação, foi você que fez a ideia dela. A pessoa continua sendo quem ela é. Quem estava errado é a ideia, a representação que você fez. E se ela ainda tiver? Oi? Não, você quis cair na ilusão. Mas aí você estava predisposto a aquilo. Então não é culpa Mas dela. a culpa é dela. A pessoa que ilude, ela é assim. Ela gosta de iludir. E ela só ilude quem é trouxa. É igual, todos os dias de manhã saem de casa um malandro e um trouxa. E invariavelmente eles se encontram. Por quê? O malandro está procurando o trouxa. O trouxa, por ser trouxa, procura inconscientemente também o malandro. Vai cair. Porque ele cai facilmente no discurso da galera. Oi? Se você cai, a culpa, aí você tem que aprender, para não cair mais. E tem trouxa que não aprende, continua caindo. E continua inconscientemente buscando as situações e as circunstâncias para cair. É igual quem acreditou em NFT. Vocês acompanharam isso aí? Infelizmente. NFT, Bitcoin. A galera fica vendendo, o trouxa vai lá e compra, velho. Porque acha que vai ficar animal. Não, Bitcoin, a ideia é interessante. Uma moeda virtual não controlada pelo Estado. O problema é que ela virou, como qualquer coisa vira, quando você cota em bolsa, quando a oferta e a procura no mercado faz com que as coisas se inflacionem. Aí você cria bolhas, criando um valor artificial. Qual que é o lastro do Bitcoin? Não existe lastro. O dinheiro também não existe lastro hoje, né? Antigamente tinha, porque era o padrão ouro. O ouro era o lastro. Então, 1 quilo de ouro valia tanto de dinheiro. O dinheiro foi se expandindo economicamente ao longo da história da economia, que aí perdeu o lastro hoje. O lastro, mais ou menos, hoje é o padrão dólar, né? Vamos dizer assim. O dólar aí que é a moeda mais importante. Mas vai se fuder em breve. Porque a China vai passar os Estados Unidos. O dólar vai deixar cada vez mais de ser uma moeda importante, de ser uma moeda de referência. Vai dar merda, mas cedo ou mais tarde isso aí. Mais uma bolha vai ser criada. Será que isso vai ser bom? Oi? Será que isso vai ser bom? Não sei, velho. Nossa, a mínima ideia. Eu sei que quando as bolhas mais cedo ou mais tarde, uma agulha elas estoura.
Isso gera crises econômicas. Mas o capitalismo ele passa ciclicamente por crise, pelo menos uma a cada década. Vai dar merda. Vai dar merda mais cedo ou mais tarde. Aí são as ideias, nossas representações. Os modernos eles vêm com essa novidade. A gente cria representações da realidade. E acredito que a representação é a verdade. Como diz a música da Marília Mendonça, me apaixonei pelo que eu inventei de você. Somos nós que inventamos as ideias. A gente está procurando isso inconscientemente. E cai. Por que algumas pessoas iludem umas e não iludem outras? Porque outras são mais espertas. Não estão predispostas a cair nas ilusões. E sempre quando você cai numa ilusão, a culpa é sua. Se as pessoas te decepcionam, a culpa é sua, porque você faz representação e ideia errada das pessoas. Mas isso só se relaciona tipo assim, com relações interpessoais, porque tipo assim, por exemplo... Em relação às coisas também, a gente se equivoca. Aí aqui está principalmente em relação às coisas, porque a modernidade vem com a ideia de ciência. E a ciência não trabalha com dogmas, como a religião. E nem trabalha puramente com abstrações, como a filosofia. A filosofia trabalha só com teorias. A teoria filosófica não precisa necessariamente ser comprovada pela experiência. Então eles querem que seja comprovado. Então se sua ideia ela não encontra correspondência na realidade, você tem que rever a ideia. A ciência é isso constantemente. E um conhecimento que muitas vezes parece satisfatório da realidade, com o tempo se mostra insatisfatório. A física newtoniana, por exemplo, ela dá um monte de ganhão, um monte de situações e circunstâncias. Aí vem o Einstein, a teoria da relatividade, para poder explicar os fenômenos que a física newtoniana não conseguia explicar. E agora vem a quântica para tentar explicar. A quântica para o mundo subatômico, né? O mundo, né, dos átomos, né? Na verdade, o mundo abaixo dos átomos, menos que os átomos. Elétrons, nêutrons, prótons, quarks, né? A quântica vem para tentar explicar essa realidade também, que é caótica. Por isso, o Heisenberg, que é um físico quântico, ele vai elaborar o chamado princípio da incerteza. Porque no mundo subatômico as coisas funcionam de forma completamente aleatória. O princípio da incerteza diz o seguinte: quando você acerta a posição de uma partícula subatômica, você não acerta a velocidade. Quando você acerta a velocidade, você não acerta a posição. Ou seja, as coisas no mundo subatômico funcionam. Como é que nós todos somos compostos de átomos e os átomos funcionam de forma completamente aleatória? Como é que a realidade consegue manter essa consistência, sendo composta de algo completamente inconsistente, maluco e caótico? Às vezes a inconsistência gera consistência. Pois é. É muita loucura, né? E aí no mundo macrocósmico, que é da teoria da relatividade, a coisa também funciona de outra forma completamente diferente desse mundo aqui aparentemente regular. O espaço e o tempo nessa realidade macrocósmica não são absolutos, como queria o Newton, são relativos. Depende da perspectiva, do ponto, da velocidade, né? Basta ser percorrido. Então são ideias, né? A própria ciência está constantemente revendo aí. Aí nós tivemos Covid-19, a galera questionando e criticando a ciência, as vacinas, a própria pandemia, a própria forma de lidar com a pandemia. A ciência está revendo. Será que numa próxima pandemia de gravidade similar, nós devemos ter as mesmas atitudes? Ela está fazendo todas essas mensurações, porque ela não trabalha com dogma. Ela trabalha com modelos matemáticos. A gente vai ver que a ciência moderna ela usa a matemática para tentar compreender a realidade e ela constrói fórmulas para tentar, de alguma forma, prever os fenômenos ou compreendê-los e explicá-los. Então essa é a ideia do mundo como representação. Nós não conhecemos o mundo, a realidade como a realidade é, só conhecemos as ideias. O problema é que, uma parte das vezes, a gente acha que a ideia é a realidade, e é a verdade.
e não coloca as nossas ideias à prova. A ciência está constantemente questionando, criticando e revisando para poder. Por isso que tem os artigos científicos, ele é revisado por pares. Porque se não tiver consistência, vai para frente. E os pares vão fazer o quê? Questionar o artigo, para ver se aquilo tem consistência ou não. Agora a religião tem revisão por pares? A religião trabalha com dogmas, com verdade absoluta e inquestionável. E não pode questionar. Se questionar, você é um herético. Aí você é expulso da seita, da congregação, da religião. Antigamente colocava fogo em você. Né? Se você questionasse a religião, não pode ser questionado. A ciência não, a ciência ela se questiona constantemente e ela mesmo diz. O princípio da ciência é o princípio da falibilidade. Karl Popper, um filósofo da ciência do século XX, vai falar isso. A ciência é ciência porque ela é falha. Não porque ela detém a verdade absoluta. E se não tiver a possibilidade dela falhar, é porque não é ciência. Aí, o Karl Popper vai falar, por exemplo, que algumas coisas não são ciência. O marxismo não é ciência. Por que o marxismo não é ciência? Porque ele não tem como ser passivo de comprovar sua falibilidade. Para todos os fenômenos, o marxismo tem uma explicação para aquele fenômeno social. Né? Então, é um dogma, é quase praticamente uma religião. Porque não passa pelo crivo da falsibilidade, da possibilidade de falsificação. A mesma coisa a psicanálise de Freud. A psicanálise, muita gente faz também com psicanalítico aí. Mas psicólogo com psicanalista com Freud, a psicanálise não passa, porque ela não tem como ser refutada. São teorias que não são passíveis de experimentação e de refutação. Aí quando você tenta refutar, eles não aceitam a refutação. Professor, Ou eles contornam. como se explica a psicanálise? Psicanálise? Freud? O Freud elaborou uma teoria chamada psicanálise, né? Depois ele teve dois discípulos, que é o Jung e o Adler. Análise significa o quê? Dividir em partes. Psique é a mente, né? Em grego é a alma. Para nós, hoje, é a mente. Então ele vai dividir a mente humana em 3 partes. É como se fosse um iceberg. O iceberg, a menor parte dele, aqui está fora d'água. Isso aqui seria a nossa consciência, o nosso consciente. Ele chama de ego. É o nosso eu consciente. É isso que a gente está fazendo agora. Com exceção de quem está dormindo está no reino do inconsciente. O consciente é a maior parte, né, da nossa mente. O inconsciente aí, nós temos nele Eros e Thanatos. São 2 pulsões que movem o ser humano, segundo o Freud. Eros é o desejo sexual e Thanatos é o desejo de violência, de morte e destruição. São as 2 coisas que movem a humanidade, segundo o Freud. Sexo, drogas e rock and roll, não. Sexo e destruição. Desejo de morte. Inconscientemente, tudo que a gente faz na vida é para ou ter sexo ou para se destruir, ou destruir alguém. Tudo que a gente faz na vida. Segundo Freud. Essa é a nossa mente. Aí tem o superego. O superego está aqui também no inconsciente. Superego são as proibições que também vão ficando introjetadas na gente. Mas eles não nascem com a gente. As pulsões sim. As pulsões se revelam na gente desde a mais tenra idade. O superego vai se formando com as proibições e à medida que nós vamos sofrendo sanções. Crianças, por exemplo, se você deixar eles soltas e nuas, vão brincar uma com a outra se tocando ali nos genitais. Não tem problema algum, elas não vêm. Aí chega os que briga e tira as crianças e gera ali uma interdição. Aí começa. Eu lembro do meu irmão, aniversário dele de 4 anos de idade. Ele desapareceu da festa.
Era o aniversário dele, vou contar parabéns pro moleque. Cadê o moleque? Caça o moleque pro telado. Tava ele no quarto, pelado, com minha prima. 4 anos de idade. Não tem. Aí, ele apanhou, a prima apanhou da mãe dela. E aí? Criou-se uma interdição. Aí ele virou um reprimido, começa a ser reprimido. E essa repressão gera um mal-estar, segundo Freud. Sempre quando você reprime uma pulsão, um instinto seu, isso vai causando um mal-estar, e esse mal-estar pode virar uma neurose, que é os problemas psíquicos. Aí a pessoa se reprimiu tanto, onde que ela vai parar? Mais cedo ou mais tarde? No consultório psicanalítico, para poder destravar isso que foi sendo construído pelo superego. Porque vem da repressão. E o Freud vai falar que a civilização foi construída em cima da repressão, reprimindo os nossos desejos sexuais, proibindo a gente, criando interdições e reprimindo também a nossa rede de violência e destruição. Aí vamos criando uma sociedade neurótica. Então, o ser humano que crescesse isolado da natureza, assim, tipo, sem roupa, sem nada, não teria o ego, seria apenas zeros e tanto. E tanto. Provavelmente não formaria o superego, né? Seria movido por eros e tantos. Até o consciente dele, o ego, seria meio que um pouco falhado. Porque a nossa consciência ela é formada nesse confronto do inconsciente com do id, que ele chama de id, né? Do id com o superego. Aí ela fica ali, no meio da briga. O superego são as interdições, as proibições. Seria o anjo bom, que não é bom na verdade, porque provoca um mal desgraçado. Porque proíbe você fazer aquilo que você deseja fazer. Na medida que você vai se reprimindo e não faz, aquilo vai te destruindo. Vai te causando um incômodo. Vai te sufocando. Até que você tem surtos, né? Aí, uma hora mais tarde vai parar no consultório psicológico. Né? Pode. Então, o ego está nesse meio ali. Se você viver isolado, não ter contato, você não vai praticamente formar o superego, nem o seu ego, a sua consciência. Porque o eu fica nesse dilema. E aí o que acontece? As pessoas, para elas extravasarem? O que nós vemos na época da história da humanidade, que mais se usa substâncias que alteram o estado de consciência. Cerveja, qualquer outro tipo de drogas, álcool, né? Porque o álcool, o que ele faz? Manda o superego para as cucuias. E aí você fica sob o uso de álcool, totalmente libidinoso, fácil ali para poder ter relações sexuais, e fica totalmente destrutivo, autodestrutivo e destrói os outros também. Então, essa é a teoria do Freud, né? É assim que é dividido é assim que ele divide a nossa mente. Para ele funciona mais ou menos assim as coisas. Tá? Espera aí voltar. Próxima questão. A grande preocupação dos filósofos modernos é com o método. O que é o método? O método é um caminho. Caminho para quê? Para buscar um conhecimento certo e seguro. Qual que é o caminho para a gente alcançar um conhecimento certo e seguro? Através da análise, do estudo. Não, a maior parte dos filósofos modernos, eles vão elaborar algum tipo de método para você conhecer a verdade. Ou chegar a um conhecimento mais certo, seguro, mais próximo da realidade. Porque o conhecimento perfeito, a gente vai ver que é possível. Então, inclusive o Kant vai fazer essa separação. Vai dizer que, por exemplo, teologia, metafísica, não pode ser ciência. Por quê? Porque não tem componente empírico. Se não tem um componente empírico, não pode ser testado.
Você não pode ser testado, não pode, de alguma forma, ser considerado ciência. Aí por que fala que a psicanálise não é ciência? Porque não tem como você refutar isso aqui. É uma teoria que não tem como você provar. Você vai entrar na mente da pessoa besteira. Ele fala do complexo de Édipo, Freud. Ele fala que a nossa personalidade, a nossa sexualidade, ela é construída na relação com o pai e com a mãe. Então, com o pai e com a mãe, ali que você forma a sua identidade, a sua personalidade e a sua sexualidade. Porque o filho, por exemplo, ele tem uma atração, um desejo pela mãe e uma repulsa pelo pai, o menino. Enquanto a menina, geralmente, tem uma atração pelo pai e uma repulsa pela mãe. Vem do mito de Édipo. O Édipo mata o pai e casa com a mãe de forma inconsciente, sem saber. Movido supostamente pelo destino, pela vontade dos deuses, Rafael não é pela vontade dos deuses, é pelo nosso inconsciente. É nosso inconsciente que deve fazer isso. Então o filho quer a proximidade com a mãe e tem uma versão com o pai, porque o pai é o rival dele na disputa pela mãe. A menina tem uma rivalidade com a mãe, porque a mãe é a rival dela na disputa pelo amor do pai. É só que isso dá um monte de merda quando você pega, por exemplo, quando é homossexual. Ele fala de inversão. Aí inverte. Mas não dá para explicar de forma satisfatória. Inclusive, homossexualidade era chamada de inversão. Pós-psicanálise, né? Passou a ser chamada de inversão. Inversão por quê? Porque inverte o Édipo. Eles estão procurando aqui o método certo, seguro, para se chegar a um conhecimento da realidade. Próxima questão. Francis Bacon. Um filósofo inglês moderno, empirista. O empirismo é uma escola filosófica que diz que nós conhecemos graças à experiência sensível. Ou seja, graças aos 5 sentidos. Não há nada no nosso intelecto que não tenha chegado senão por meio dos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Antigamente traduzia-se nomes, vocês sabiam disso? Eu tenho uma obra lá do Marx, que é o Capital, de 1900 e bolinha, no começo do século XX. E lá está Carlos Marcos. O meu nome, Pedro, é uma tradução. Vem do latim Petrus, e vem do hebraico Cefas. No hebraico Cefas, todos eles significam pedra, rocha. Cefas, que é o Pedro da Bíblia, ele antes chamava-se Simeão, ou Simão. Simão significa caniço, ou seja, algo que quebra facilmente. Por isso que Jesus vai mudar o nome dele, lá em Mateus 16. Jesus fala: Simão, você não é mais Simão, agora tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que você ligar no céu, na terra será ligado também no céu. Tudo que você desligar na terra será também desligado nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Aí, segundo a igreja católica, foi fundada a própria igreja. O primeiro papa foi Pedro, depois morre em Roma, morre assassinado. Ele teria sido preso, aí foram sacrificar o Pedro. Pedro disse: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Eu não quero ser crucificado igual a Jesus, porque eu não sou digno de morrer igual a ele. Me matem de outra forma. Eles foram crucificados de cabeça para baixo. Então, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E segundo a igreja, né, como ele foi mártir em Roma, ali Roma passou a ser a sede da igreja depois. Né? Por isso que é em Roma que fica, né, o Papa. Depois ele foi sucedido por outros líderes. Sempre então o bispo de Roma passou a ser o Papa
o líder da Igreja Católica, né, que significa universal. Católico em latim significa universal. Né? A Igreja Universal do Reino de Deus, aqui brasileira do Edir Macedo, é uma plágio, né, da Igreja Católica. A Igreja Católica significa Igreja Universal. Então, Francis Bacon vai dizer que são 5 sentidos. Ah, está falando de traduzir nomes, né? Primeiro uma tradução. Se a gente fosse traduzir o nome do Francis Bacon em português, como ficaria? Francisco. Francis é diminutivo de Francisco, né? Francisco pode ter Francisco, né? Francesco. Tem várias formas em vários idiomas. Bom, tem Pietro, tem Peter. Em inglês é Peter, né? Pedro Parker. Traduzindo a história do Homem-Aranha. Pedro Parker. Francis é diminutivo de Francisco. Como é que ficaria? Como é que é o diminutivo de Francisco pra gente? Francisquinho. Aí é diminutivo do in, sem ser o in. A gente diminui Francisco. Costuma chamar quem? Cisco. Chico, né? E bacon? O que é o bacon para nós? Longo. Na verdade é o toucinho, né? Chiquinho. Chiquinho, torresmo. Se você traduzir o Francis Bacon em português, ia ficar chique toucinho, né? Toucinho. Então ele vai elaborar uma teoria, que é chamada teoria dos ídolos. O que é o ídolo? O ídolo é uma falsa noção que impede o progresso do conhecimento. E para o Francis Bacon, existem 4 tipos de ídolos. 4 tipos de falsas noções que a gente cria ou que a gente acredita. O primeiro tipo de ídolo é o ídolo da tribo. Tribo está relacionado com o quê? Quantidade infinita de pessoas. Sim. E para ele, tribo aqui está relacionado à natureza, porque os primeiros seres humanos naturais, vivem em tribos, né? A natureza humana. Então são os erros, são as falsas noções construídas pela natureza humana. E qual é a característica da natureza humana? Ela é imperfeita. Nós somos seres imperfeitos, por isso nós cometemos erros. Por isso as nossas ideias e representações sempre podem estar erradas. Porque a nossa natureza ela é imperfeita. Mas só que a gente não admite isso, né? A gente acredita sempre que as nossas ideias e representações são as verdadeiras. A gente não as questiona. Acredita na nossa infalibilidade. Infalibilidade. Tem um dogma da Igreja Católica que é o dogma da infalibilidade papal. O Papa é infalível, ele não erra em questões de doutrina, moral e fé. É porque, né, eles acham que todo mundo é trouxa. A Igreja Católica. É só estudar a história para você ver um monte de papo falando um monte de merda sobre doutrina, moral e fé. Mas eles contam com o quê? Com a ignorância, com a imperfeição, com o não questionamento, com o não estudo dos seus fiéis. Tribo, natureza humana, é o primeiro. Segundo, da caverna. Os ídolos da caverna. Vocês lembram da caverna de Platão? A galera estava lá na caverna, acorrentado, preso, virado uma parede, atrás de uma fogueira, e ficava passando na frente da fogueira com objetos para projetar sombras na parede, indivíduos. Não existe nenhum, ou poucos são as teorias que hoje explicam melhor a nossa atualidade do que os ídolos da caverna. Nós temos hoje 2 grupos, né, em disputa no nosso país, direita e esquerda. Cada um desses 2 grupos é uma caverna diferente, que é a bolha. E cada um desses acorrentados e presos, mas não consegue sair da própria bolha, da própria caverna.
E quem está manipulando eles? Passando objeto para projetar sombras. E eles acreditam nas sombras como se fosse a verdade. Os líderes políticos. Estão ali. Você acha que eles estão interessados no bem do povo? Estão interessados em poder. E aí ficam lá projetando imagens. A gente não acreditar que essas imagens correspondem à realidade. Aí fica o dia inteiro no zap. Agora. Só para terminar aqui então. Ídolo da caverna. Não são as sombras, né? Hoje em dia são imagens, vídeos, né? Que o povo fica o dia inteirinho compartilhando nas redes sociais. Isso é sombra, é imagem. E quem tem o poder está criando, projetando para acreditar que aquilo é realidade. Outro ídolo, a linguagem. É que ele chama de os ídolos do fora ou do mercado. Para você se dar bem no fórum ou no mercado, você precisa de quê? Ser bom de lábio. No fórum, para você conseguir ali, de alguma forma, se você for advogado, defender o seu cliente. No mercado, você tem que ter boa lábio para você poder vender. E aí, esses são os ídolos da linguagem, né? A linguagem humana, ela é equívoca. O que significa isso? As palavras têm mais de um sentido. Você falou alguma coisa para alguém e a pessoa entendeu outra coisa diferente? Isso é normal. E por último, os ídolos do fórum, os ídolos do teatro, né? Isso são os ídolos da religião, da ciência e da filosofia. Até eles não se enganam, viu? Então, falou, galera.